Oi, pessoal! Olá, tudo bem? E aí, como é que vamos? Como é que estão depois dessa semana de avaliações? Tudo bem? Por aqui as notas foram bem boas, viu? Português, matemática, história, tudo bom, bem bom. Vamos seguir? Livro 2, página 17. Hoje a gente vai falar sobre poemas, mas um poema um pouquinho diferente daquele que vocês já trabalharam na sala de aula. A gente trabalhou em aula com os poemas convencionais, os poemas que têm rima, né? As poesias. E foi bem legal, a gente inclusive tem uma atividade, né, que foi de AV1, que vocês teriam que construir estrofes rimadas para a gente expor depois num sarau quando estivermos juntos. E esses poemas que vocês construíram tinham que ser tinham que ter como tema um colega da sala de aula de quem vocês gostem, quem vocês achem bacana. E eu fiquei encantada com as coisas que vieram, gente. Vocês foram muito carinhosos com o que escreveram sobre os colegas, tá? Alguns precisam de uns retoques ali para que a rima encaixe direitinho, mas a maioria tá muito boa. E hoje a gente vai falar sobre um poema que se chama Poema Visual. Esse poema, ele não tem nenhum compromisso com métrica, ele não tem compromisso com rima, ele não tem compromisso com sonoridade, porque ele não é um poema para ser dito, ele é um poema para ser olhado, observado. Então, o poema visual, na verdade, ele é alguma coisa que o autor se preocupou em montar, utilizando o espaço que ele tem para escrever. Então, ele pode escrever de trás para frente, ele pode escrever de cabeça para baixo, ele pode nem escrever, ele pode só colocar gravuras, ele pode fazer movimentos com as palavras. O poema é para ser olhado. E claro, sempre tem uma mensagem, então a gente tem que ler também, né? Nós vamos ler o poema. Esse conteúdo está na página 17, tá? Do livro novo, né? Que é o livro 2. Vamos lá, português, poema visual. O texto de vocês diz assim, ó. Você já conhece algumas características dos poemas, que são versos e estrofes, a presença ou a ausência de rimas, o jogo com o sentido das palavras, mas e se os versos brincassem com o espaço da página em branco? Então, vamos dar uma olhadinha num primeiro que tem aqui, ó. Nós vamos ver dois hoje, ó. Tá aí no livro de vocês. Quem está com o livro na mão tá podendo acompanhar. O que o poeta, que o autor desse poema aqui, que é Paulo Leminski, né? O que o Paulo Leminski fez para nós? Olha, nós aprendemos desde sempre a ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas o Paulo Leminski nos faz uma outra proposta aqui com esse poema. Ele nos convida a lermos assim, ó, e voltarmos assim. Depois para lá e de volta para cá. Para lá e de volta para cá. Lendo dessa forma que ele nos propôs, o problema fica: lua na água, água na lua. Alguma lua, água, lua alguma, lua. Então, ó, vou botar aqui com vocês, ó. Para mim, além de estar de cabeça para baixo, tá espelhado porque eu tô olhando no celular, né? Mas vamos ver assim: lua na água, água na lua. Alguma lua, água, lua alguma, lua. Então, mesmo que quando a gente vem nesse outro sentido de lá para cá, nós entendemos que ele tá escrevendo lua aqui. Mas se nós fôssemos olhar as letras exatamente como elas são, na ordem em que elas estão, não seria lua, seria AU, né? Aqui não seria lua, aqui viria lua na água, mas aqui seria alga, amua, AU. Então, o nosso olho já acostumou a olhar para isso aqui e o nosso olho entendeu, nosso olho, na verdade, mandou uma mensagem para o nosso cérebro, né? E nessa mensagem, o nosso olho avisou para o cérebro, olha, aqui embaixo tá tudo de ponta cabeça, tá invertido, mas é isso aqui, é isso, viu? Então, nós já sabemos o que diz aqui, embora esteja numa escrita completamente diferente. Esse é um poema visual. Ele, então, usou deste recurso para impactar as pessoas que estão lendo.
Bom, na sequência diz o seguinte: o que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski? O que nós notamos? Que ele fez uma mistureba aqui, virou umas de cabeça para baixo, outras no sentido contrário. Então, a resposta é que alguns versos estão de ponta cabeça, escritos de trás para frente, né? Versos, lembram que a tia falou bastante que a gente tem uma imagem errada do que é verso? A gente sempre acha que verso é aquela batatinha quando nasce para rama pelo chão, né? Ou bota a rama pelo chão, como tem gente que diz de um jeito, tem gente que diz do outro. O verso não é aquele conjunto de 4 linhas que rimam. O verso é cada uma destas linhas, que juntas formam uma estrofe, tá? Então, esses versinhos é que o poema está apresentando para nós. Cada linha dessa, que é um verso, o poema nos apresenta de forma desordenada, tá? Bom, importante deixar registrado quem é Paulo Leminski, né? Que é um autor que nasceu em Curitiba em 1944, foi tradutor, foi professor, compositor, romancista e poeta. Ele já morreu, gente. Morreu em 1989, ele tinha 45 anos quando faleceu. Tá isso aí no livro de vocês, mas é só para informação. Virando a página, nós temos exercícios, tá? Então, releia este trecho. Ó, o primeiro, os 2 primeiros versinhos. Lua na água, água na lua, tá? A segunda linha parece ser uma cópia da primeira ou um reflexo da primeira. O que vocês acham? Ela é uma cópia exatamente igual, do mesmo jeito, ou ela é um reflexo? Oi, guri, sossega. Olha o guri se exibindo aqui, ó. Outro dia ele apareceu para vocês, né, na aula de história. Agora ele acha que tem que aparecer sempre. Vai deitar, vai. Vai que tu não entende nada de poesia. Aí, que eu acho que ele não gostou, gente. Achou meio desarrumadinho esse poema. Vamos lá. Então, a segunda linha é um reflexo da primeira, tá? Ela não é uma cópia igual. B, relacione as colunas. Nós temos 2 colunas com aquelas mesmas 2 linhas, tá? Os mesmos 2 versos. E ao lado nós temos 2 explicações. Uma representa a água e a outra representa a lua. Então, vocês façam uma ligação. Qual das 2 frases vocês acham que representa a água e qual das 2 representa a lua? Liguem, tá? Depois nós temos aqui 3 gravuras. E a pergunta é, qual das imagens a seguir melhor representa esses versos? Seria aquela que tem uma lua refletida na água do mar? Seria a que tem só uma lua minguante ou a que tem só estrelinhas? Tá muito óbvio, né? 5, releia a segunda parte do poema. A segunda parte é a segunda estrofe, ó. Lua alguma, lua. Relendo isso, no segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por quê? Ó, aqui ele já não... Nessa aqui ele refletiu a frase inteira. Nessa aqui ele refletiu só algumas letras, ó. Por quê? Porque ele quis usar, ó, ele quis usar o L, o U e o A para formar a palavra lua. Por isso que ele usou só 3 letras, porque ele só queria falar de lua, não queria falar de tudo, de novo. Virando a página 19, por qual parte você começou a ler o poema? Então, se eu tivesse em aula com vocês, talvez eu tivesse pedido para cada um ler do seu jeito e vocês tivessem começado um pelo meio, outro pelo fim, outro lá em cima mesmo. Ou talvez, como nós somos muito bitoladinhos, né, acostumados a ler tudo do mesmo jeito, talvez todos nós começássemos a ler desde cima, mas sempre tem alguém que é diferente. Isso é possível também. Num poema visual, cada um lê do jeito que achar melhor. Não tem nenhum compromisso com aquilo que foi ensinado, tá? Bom, então essa é uma resposta pessoal. Vocês vão responder por que parte vocês gostariam de ter começado a ler o poema. Não vou dizer o que seja, porque cada um responde do seu jeito. 7. Começar a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto? Justifique a sua opinião. Aí é com vocês. Vocês acham que se tivessem começado a ler pela metade ou pelo fim, vocês não teriam entendido o que ele queria dizer? Eu vou dizer o que eu penso. Eu penso particularmente que é tudo tão maluco mesmo que qualquer lugar que eu leia eu vou entender o que ele quer dizer. Ele quer dizer que a lua está sendo refletida na água, ponto. Por falar nisso, eu quero aproveitar para contar para vocês uma lenda, uma coisinha bem rápida, tá? Existe uma lenda amazonense que... Não sei se vocês já ouviram falar de uma flor chamada Vitória Régia. Eu tô arrumando meus cabelos aqui, ó, me olhando na tela. Uma flor chamada Vitória Régia, que só tem no Amazonas. É uma flor linda, imensa, ela é redonda, fica dentro da água, ela é muito grande.
Conta uma lenda indígena que uma índia gostava de ir todas as noites para a beira do rio e ficar olhando a imagem da lua refletida ali na água. E que ela tinha muita vontade de pegar aquela imagem para ela, de ir alcançar aquela imagem. E aí um dia ela se jogou na água para pegar aquela imagem e morreu afogada. E no lugar onde ela morreu nasceu aquela linda flor que se chama Vitória Régia. É uma lenda, tá, gente? Procurem saber o que é lenda. É uma história que os indígenas contavam para justificar a existência daquela flor só lá. Porque aqui no Rio Grande do Sul não tem Vitória Régia, né? Por exemplo. Então, lenda, tá? Vamos lá. 8. No poema, apenas 6 letras se repetem formando as palavras. Que letras são essas? Vejam a inteligência do cara, né? O poeta foi fantástico, porque ele fez um poema inteirinho usando somente 6 letrinhas. 6, não mais do que isso. Então, vocês vejam quais são as letras e escrevam aqui. A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema uma leitura com sonoridade ou uma leitura com monotonia. O que é monotonia? Monotonia é coisa chata, né? Enjoada, repetitiva. Ele deu uma leitura sonora diferente, uma leitura agradável, interessante, ou foi uma leitura monótona? Aí é a opinião de vocês. Alguns podem achar que foi bem monótono, mas tem outros que podem achar que foi interessante. Volto a dizer, interpretação. Eu tenho a maior dificuldade para corrigir interpretação, porque eu sempre levo em consideração que interpretação é aquilo que a pessoa interpretou, é como ela entendeu. E se é como ela entendeu, em síntese, para mim, interpretação está sempre certo. A não ser que a pessoa diga uma coisa absurda, tá? Então, em princípio, o que vocês entenderam para mim, tá beleza, na parte de interpretação. O poema de Leminski é um poema visual. Os poemas visuais têm como característica um aproveitamento criativo do espaço da página em branco, usando muitas vezes recursos gráficos, que são gráficos mesmo, são sinais, são símbolos, são imagens. Então, usa esses recursos. Utilizando-se das palavras e de tudo que ela pode proporcionar como som, forma visual e significado, a ideia é permitir várias possibilidades de leitura. Muito bem. Aí vem sinonímia e coesão. Sinonímia aqui embaixo, ó. Sinonímia, essa palavra já remete para sinônimos, né? Sinonímia é o cuidado que nós temos de não fazer repetições de coisas desnecessariamente. Usar de um sinônimo, ou que não precisa ser especificamente uma palavrinha, né? Mas pode ser uma expressão que substitua tudo aquilo que a gente quer dizer. Por exemplo, Rio Grande. Rio Grande é conhecida como a noiva do mar, né? Então, se eu estiver falando de Rio Grande, eu posso dizer assim, Rio Grande é uma bela cidade. Rio Grande fica perto do mar. Rio Grande é a cidade onde eu nasci. Rio Grande é um lugar agradável. Se eu vou escrever todas essas vezes Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande, especialmente numa redação, eu vou tá errando, porque vai ficar uma coisa repetitiva que não deve acontecer numa redação, e vocês fazem muito isso. Então, eu posso, em alguns momentos, em vez de repetir Rio Grande, eu posso usar uma outra expressão, por exemplo, Noiva do Mar, que é o nome como a nossa cidade é conhecida, um apelidinho, né? Codinome da nossa cidade. Então, eu posso dizer, Rio Grande é a cidade onde eu nasci. A Noiva do Mar é uma bela cidade, certo? Então, é isso que diz nesse texto aqui, onde ele fala de lua e logo em seguida ele já não se refere à lua como lua, ele se refere à lua como o satélite natural da Terra. Isso é usar de sinonímia, tá? Façam os exercícios, pessoal, da página 20, 21, 20 e 21, ok? Os que a gente viu agora, mais a 20 e a 21. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tô com saudade, hein?